sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick, você de hoje, que traz alguns assuntos bem importantes para a sua saúde. Eu conversei com um cardiologista e ele deu dicas preciosas de prevenção a doenças cardíacas, a primeira causa de morte em todo o mundo, sabia? E se você sofre com dores na coluna por causa de doenças degenerativas, traumáticas ou de formação, saiba que a cirurgia que corrige estes problemas aí está muito evoluída e segura nos dias de hoje. O Valquíria Melnick, você começa agora. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Você sabia que a cada minuto uma pessoa é vítima de uma condição cardíaca e que só no Brasil os números chegam a 350 mil mortes por ano? Eu convidei para nos dar algumas dicas de prevenção o doutor em Medicina e Cardiologia pela USP, João Vicente Vítola. Ele também é consultor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Vamos ver o que ele falou. E quem conversa comigo é o cardiologista, o doutor João Vicente Vítola. Seja muito bem-vindo. Ele é diretor também da Quanta, a Quanta que é diagnóstico por imagem aqui em Curitiba. Ninguém melhor para conversar com a gente sobre prevenção das doenças do coração, né, doutor? Obrigado pelo convite, Valquíria. Ansioso para conversar com você. É um privilégio, viu? Obrigado. Doutor, parece que a incidência de doenças cardíacas é muito alta. Eu fiquei impressionada. 350 mil mortes, é isso por ano? Isso. No Brasil, é isso? Isso, Valquíria. Então, o Brasil ele segue aproximadamente a mesma estatística mundial, tá? Então, de todas as causas de morte, 30% das pessoas vão morrer por doença cardiovascular. Outras 20% por câncer. Então, quando a gente fala de câncer e doença cardiovascular, nós estamos falando da metade das causas de morte. Uhum. E o Brasil está na mesma estatística do restante do mundo. Gente, imagina só, né? E há prevenção, né, doutor? Isso. Existem o que nós chamamos fatores de risco, né, que propiciam a pessoa a desenvolver o problema cardíaco. Existem os fatores de risco modificáveis, né, e hoje a gente vai ter oportunidade para conversar um pouco sobre isso. Então, quais são esses fatores modificáveis? Seria o quê? A gente hábitos de vida? Hábitos de vida está incluso nisso, mas, por exemplo, hipertensão arterial, né, pressão alta. Certo. Hoje nós temos excelentes tratamentos e é muito, vamos dizer, fácil os médicos detectarem o problema, desde que a pessoa, obviamente, faça check-up. E também existe um número enorme de medicações que nos ajudam a controlar a pressão. Uhum. Mesma coisa para o colesterol. Uma vez detectado o colesterol muito elevado, né, existem vários níveis assim e tipos diferentes de colesterol. Tem o colesterol bom, que nós gostamos de ver elevado, e tem o colesterol ruim, que nós queremos ter ele baixo. E existe uma série de medicações também que podem ser usadas. Então, a detecção do problema permite ao médico agir prevenindo o desenvolvimento da doença. Outro fator de risco importante é o tabagismo. Então, você veja, é uma mudança de hábito, né? A pessoa Sim. que é acostumada a fumar, a gente entrar num programa de prevenção fazendo essa pessoa parar de fumar. Acaba sendo uma decisão diária, não é, doutor? Também para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida. Isso é muito verdadeiro para a doença cardíaca, né? Então, existem aspectos, por exemplo, de atividade física. O sedentarismo, ele leva ao ganho de peso. O ganho de peso, principalmente com a dieta moderna, né, que as pessoas exageram muito em consumo de carboidrato, né, de açúcar, ganham peso e existe uma epidemia mundial de diabetes do tipo 2, essa relacionada à obesidade. Então, você veja,
um outro fator de risco que, através de uma dieta saudável, de um exercício físico, de um controle do peso corporal, a pessoa pode prevenir, por exemplo, a diabetes tipo 2. Sim. E quem é geneticamente predisposto? O que dá para se fazer? Ou esse é um caso que daí não é modificável, no caso? Isso. Então, a genética é um dos fatores de risco que nós chamamos de não modificável. Tá. Mas é muito importante nós sabermos dessa história familiar, porque não necessariamente aquele indivíduo ele vai ter herdado do gene. Às vezes, existe a mãe que teve um infarto com 60 anos, ou o pai com 50. Né? Homens da família com 55 anos ou menos e mulheres da família com 65 ou menos. E pessoas de proximidade na família, irmãos, pai, mãe. Isso nós chamamos de genética importante. Tá? O que a gente faz quando sabe que a pessoa é geneticamente predisposta? Primeiro, nós vamos fazer um check-up com mais frequência. Tá? Porque existe uma probabilidade maior da pessoa ter a doença. E segundo, nós vamos ter um controle muito mais rigoroso sobre os fatores de riscos modificáveis. Então é muito mais importante a pessoa ter uma alimentação mais saudável, ter uma atividade física mais frequente, controlar mais a pressão alta, né? Mais o colesterol. Se fuma, evidentemente tem que parar de fumar. Sem dúvida. Ô, doutor, e como que a gente pode identificar os sinais de que está tendo um problema cardíaco? Quais são esses sintomas assim que devemos estar atentos? O mais frequente é a dor do peito. Não é o único. A pessoa pode ter um outro tipo de apresentação, mas a dor no peito e o que nós chamamos angina clássica, típica, é quando a pessoa faz um esforço físico, aumenta o batimento cardíaco, o coração está consumindo mais oxigênio, subir uma escada, fazer uma caminhada mais rápida, e a pessoa tem um aperto no centro do peito. E principalmente se esse aperto ele corre, ele tem uma irradiação que nós chamamos para o braço, geralmente o braço esquerdo, às vezes no pescoço, às vezes na mandíbula, mas pode ser dos dois lados também. E principalmente se a pessoa percebe que esse aperto, esse desconforto vem ao exercício e melhora ao repouso. Entendi. Então tem que ficar atento a isso. E qual que é o caminho, né? Qual é a decisão a se tomar? Procura imediatamente um especialista? O que faz? Então, veja, a angina do peito, esse sintoma que melhora com o repouso, isso nós chamamos de angina estável. A pessoa precisa de uma atenção médica, ela precisa fazer um check-up. É diferente da angina instável ou do infarto do miocárdio. Okay. O infarto é assim, é uma dor muito semelhante, só que de mais forte intensidade, que não passa, vem em repouso. Geralmente a pessoa ela pode também estar fazendo um esforço, mas o infarto clássico ele uma dor de início súbito no centro do peito, um peso que aperta, como se tivesse alguém sentado no peito, duradouro, dura mais do que 15 minutos, pode ter falta de ar associado, suador e às vezes náusea. E quem olha para a pessoa diz, você está pálido. Então há uma mudança de cor da pessoa. Isso, vamos dizer, é um infarto agudo do miocárdio clássico. E esse não tem Aí solução, tem que ir para o hospital imediatamente. Porque é uma situação instável, né? Tá. E tem alguma... Eu já ouvi falar, acho que o pessoal em casa também já deve ter escutado, que às vezes tem alguma ação de primeiro socorro assim a se fazer, posição ou tomar algum medicamento até que chegue a ajuda realmente apropriada, no caso, os médicos? Veja, o infarto agudo do miocárdio, o tratamento mais eficaz do infarto é desobstruir de uma forma rápida, quanto mais rápido melhor, essa artéria que está impedindo a chegada do sangue para o músculo do coração. Porque quanto mais tempo você levar para desobstruir essa artéria, maior é a chance de células do coração morrer. Então, o melhor a se fazer é rapidamente chegar a um hospital para aí sim receber as medicações
e o tratamento, um cateterismo cardíaco, geralmente, que vai desobstruir a artéria. Mas vamos dizer assim, Valquíria, das síndromes coronárias, né, como a gente está conversando com uma população geral, o mais frequente mesmo são os quadros estáveis. Certo. É a pessoa que vai envelhecendo, com um conjunto de fatores de risco, geralmente não é um isolado, mas é a hipertensão, é o colesterol, é principalmente a diabetes. Esse conjunto e mais a idade que vai avançando, né? E às vezes a história na família, todo esse conjunto vão colocando a pessoa numa alta probabilidade de desenvolver uma doença coronariana. E esses sintomas que nós conversamos, né? Principalmente a dor no peito. E eu acho que essa pessoa que tem a dor, ela teve uma sorte, na realidade, de ter tido um alerta. Um aviso. E aí tem tempo de marcar uma consulta, ir no médico, fazer exames. Né? No caso, os exames, desculpa, doutor, os exames hoje estão bem avançados, né? O que a gente pode fazer para detectar essas doenças? É incrível, Valquíria, mas assim, existem exames ultramodernos e existem exames que foram criados ali mais ou menos 1950, 1960, como é o caso do teste de esforço. Né? Esse teste ergométrico, que nós chamamos, da esteira, ele ainda é muito útil. Para todos os casos, não. Para uma boa parte dos casos. Por exemplo, a gente conversou hoje sobre o desenvolvimento da dor no peito quando a pessoa faz uma atividade física. Então o médico ele provoca isso no teste ergométrico. É um exame antigo, mas ainda muito útil. E aí a gente vai para as coisas mais sofisticadas, né? A medicina nuclear, tem o exame da cintilografia do miocárdio, tem exames da tomografia por emissão de pósitron, coisas muito modernas, mas elas servem para casos pontuais, né? Sim. E é o médico, com o conhecimento que ele tem e conhecendo o paciente, que vai definir qual é o melhor exame para cada uma dessas situações. E ainda na parte da prevenção, exames também mais comuns, então no caso, como de sangue, ainda são utilizados? Sem dúvida. O check-up, por que a gente diz que o indivíduo ele deve começar a fazer o check-up a partir dos 40 anos? Tá? É porque ali, se você olhar a estatística, é ali que começa a ter os casos de infarto, os casos de morte súbita, muitas vezes. Porque teve tempo suficiente para a pessoa ir desenvolvendo as placas obstrutivas. De uma forma simples, a gente pode dizer placas de gordura. Sim. Dentro das artérias. Não é exatamente assim, mas a população entende de uma forma mais simples assim. É uma placa de gordura que obstrui a passagem do sangue. Então, com 40 anos, mais ou menos, já acumulou o suficiente. E aí, quanto mais passa o tempo e quanto maior o número dos fatores de risco que nós conversamos, né, e quanto mais forte é a história familiar, maior a probabilidade do indivíduo com menos idade desenvolver mais doença. Sim. É por isso que é importante essa atenção a partir dos 40 anos. Agora, se alguém teve, o pai que teve morte súbita cardíaca por uma idade muito precoce, né, 35 anos, a mãe precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena com 40, é óbvio que nós vamos começar muito mais cedo. Sim. Né? Às vezes tem uma situação que chama dislipidemia familiar. Então, são crianças que nascem com alterações do colesterol muito importante e isso acompanha a pessoa desde a infância. Então, o desenvolvimento das obstruções nas artérias coronárias vai acontecer de uma forma muito mais precoce. E essa pessoa vai precisar de uma atenção até do pediatra. Sim. Né? Ô, doutor, aproveitando essa questão das crianças que você falou, que aí a gente já me remeteu aqui a questão do homem e a mulher também. No caso, qual é a diferença? Quem é que está mais sujeito a ter problemas do coração, né? Certo. Então, veja, assim, vamos falar de uma forma geral, tá? Existem mais viúvas do que viúvos, porque a mulher, em média, vive de 6 a 7 anos mais do que o homem. E a principal causa, antes dos 75 anos, é que o homem tem mais doença cardíaca, mais doença coronária.
A partir dos 75 anos é a mulher que tem mais. Então a mortalidade ela inverte. Olha. Muitas mulheres, por exemplo, têm medo do câncer de mama. Sim. Mas se você olhar a curva de mortalidade do câncer de mama, ela tem um pico em torno de 35, 40 anos. Depois ela vai reduzindo. E daí você olha a mulher no período pós-menopausa. Sim. Daí você vê que começa a subir a curva da incidência da doença cardíaca, mortalidade cardíaca. Então, as mulheres acabam tendo, numa fase mais tardia da vida, mas quando elas são diagnosticadas, geralmente a doença também é mais avançada, mais difusa e um pouco mais difícil de tratar. Olha só, né? É bom ficar atento até isso, né? Até por questões de mudanças hormonais, etc. A gente às vezes esquece realmente de alguns detalhes, como essa da doença do coração, depois de uma certa idade. Doutor, nós falamos também dessa evolução em relação aos exames, ao que nós temos na ciência, né? A questão de ressonância magnética e tantos outros exames que você muito bem conhece por conta da Quanta. E a gente sabe que está impactando demais, tanto no diagnóstico quanto também na prevenção de mortes, né? Perfeito. Como você mesmo fala. Mas o que eu gostaria que você deixasse aqui para finalizar a nossa entrevista é que isso tudo é lógico, como você me disse que era pontual, depende do problema. Quais são aqui as suas recomendações finais para quem está assistindo e que não precise usar mais nenhum dos seus exames lá na Quanta, doutor, perfeito. se Deus quiser. Vai, conta para gente. Olha, nos últimos anos, assim, em relação à tecnologia, avançou muito um exame chamado tomografia cardíaca. A tomografia ela já é antiga, tá? Sim. Mas a tomografia cardíaca, como o coração é um órgão em movimento, precisou de muito avanço tecnológico para você conseguir enxergar artérias, muitas vezes de 2 milímetros, 3 milímetros, em um órgão em movimento. Mas evoluiu de uma forma absurda na última década, principalmente, essa tecnologia, que é mais ou menos o período que nós instalamos aqui em Curitiba, na Quanta, a tomografia cardíaca. Principalmente para mulheres e principalmente para você excluir a doença. Quando existe uma suspeita e você precisa examinar o coração para dizer que aquela dor no peito, aquele sintoma, não é por doença cardíaca, é um exame maravilhoso, porque ele também previne de você ter que fazer uma série de outros exames, muitas vezes falsos positivos, etc. Exames que podem confundir o médico. A tomografia cardíaca, particularmente, teve uma evolução muito grande e a gente tem usado muito. A cintilografia do coração, que nós estudamos com detalhes o fluxo de sangue pelas artérias do coração, a chegada do sangue lá no músculo do coração, é a cintilografia que faz isso. Nós reservamos isso para os pacientes que têm uma probabilidade maior de ter a doença ou que já têm a doença conhecida. E nós queremos avaliar com maior precisão o que nós chamamos de perfusão do miocárdio. Nós temos, Valquíria, dentro da sociedade científica, a Sociedade de Cardiologia, muitos documentos que são escritos por cientistas, são as diretrizes científicas de como utilizar cada um desses métodos. Então, os bons médicos, eles prestam muita atenção nas evidências científicas e vão usar cada uma dessas ferramentas da forma mais apropriada para cada situação específica. Direcionado, né, no caso. Perfeito. E, doutor, fica aquela recomendação final, então, para quem pode ter alguma atitude em casa, que seria sedentarismo zero. Então, o que nós temos que orientar? Prática de esportes? Atividade física na maior parte dos dias da semana, né? Então, pelo menos 4, se não mais. 4 vezes? Pelo menos 4 vezes por semana. 20 minutos. Atividade física que a pessoa realmente acelere o coração. E, geralmente, a pessoa vai sentir isso quando ela está ofegante e está suando. Então, uma caminhada leve é melhor do que nada, mas um exercício que realmente trabalhe a capacidade aeróbica e realmente... a parte muscular também é importante, principalmente para a pessoa idosa, né? Para evitar quedas, manter a musculatura
ativa, né? Pernas, braços, também é importante. Mas para o coração, principalmente essa que faz suar 20 minutos, maior parte dos dias da semana. Alimentação saudável, manter um peso adequado, fazer check-up, fazer o exame de sangue que você mencionou, porque só assim que você pode medir o colesterol e a diabetes, né? Evitar de fumar e ter uma alimentação saudável. Não, e são pequenas coisas que podem evitar mesmo de você virar cliente do Dr. João lá na Quanta, né? Como eu falei, tem que se cuidar mesmo, né? Algumas atitudes dependem só da gente, né, João? Isso mesmo, Muito obrigada, espero que você volte aqui mais vezes. Obrigado, Valquíria, prazer, viu? Foi um prazer gigante aqui para todo mundo que estava te assistindo, tá? Dicas valiosas, né, gente? Também podemos e devemos fazer a nossa parte aí para garantir mais saúde e qualidade de vida. E ainda falando em saúde, a cirurgia de coluna vertebral está muito evoluída nos dias de hoje, viu? Mas mesmo assim, tem muita gente com medo de se submeter a esse procedimento. E é por isso que eu entrevistei o especialista em ortopedia e traumatologia, o Dr. Ed Marcelo Zaninelli, para nos contar sobre os avanços nessa área. Olha só. Doutor, então vamos começar falando quais são as principais patologias que necessitam de cirurgia na coluna. Então, a cirurgia da coluna vertebral, basicamente, ela vai ter 3 patologias ou 3 grupos de patologia que vão ser incluídas nela. Sendo as deformidades, que vão incluir desde crianças até pessoas de mais idade. São as lesões degenerativas, que são muito comuns com o envelhecimento da nossa população. E as lesões traumáticas. Então, quando a gente pensa nesses 3 tipos de patologias, aí vai englobar outros subgrupos de patologia, mas de modo geral são essas 3. E as cirurgias estão, hoje também temos algumas que são minimamente invasivas, como é que é? Perfeito, o termo é esse mesmo, é cirurgia minimamente invasiva. A evolução da cirurgia de coluna, ela passou pela evolução desde os métodos de imagem, então desde a invenção da ressonância magnética e a difusão do uso dela, ao aperfeiçoamento de algumas técnicas que necessitaram alguns estudos na parte de implantes. Então, todos os implantes que são colocados na coluna vertebral, eles nos auxiliam muito para que a cirurgia evolua de tal maneira que a gente não necessite todo aquele tempo de recuperação que a gente via no passado. Uma pessoa que fazia uma cirurgia de coluna, às vezes ficava meses sem poder sair de uma cama, sem poder voltar para a sua atividade laboral. Então, isso tudo fez com que a evolução e o envelhecimento da população chegassem a um ponto que hoje nós temos uma segurança muito grande na realização de cirurgias de coluna. Então, isso quer dizer que o pós-operatório está muito mais tranquilo hoje, doutor? Muito, muito mais tranquilo. O pós-operatório, ele se torna mais seguro porque o tamanho do corte é menor, o tempo da cirurgia é menor. A evolução da parte anestésica nos auxilia bastante também. Então, hoje nós conseguimos fazer cirurgias de manhã e darmos alta para o paciente no final do dia. Então, isso graças à evolução da anestesia e da técnica cirúrgica. E atividades físicas, outras atividades também levam o quê? Em torno de 1 mês, depois, 15 dias? Existe uma liberação para uma atividade física a partir de 3 a 4 semanas. Então, junto com a liberação para a fisioterapia, começa a evoluir a recuperação muscular e aí você já pode liberar para fazer uma atividade física ou laboral, dependendo da intensidade. E, doutor, quando a gente fala em cirurgia de coluna, associamos naturalmente a dor. Hoje, como que está esse controle da dor? Perfeito. A dor nas costas, se a gente for pensar, é uma coisa muito comum. É uma coisa que os consultórios médicos do mundo inteiro, eles têm por estatística que seria a 2ª maior causa de consulta em consultórios médicos do mundo inteiro. Então, a dor nas costas, ela tem várias causas. A necessidade muito grande de que seja investigado por um profissional, que seja feita uma avaliação com exames, seja uma avaliação física bem adequada, para que a gente possa direcionar o caminho para uma patologia específica e iniciar os tratamentos. E os tratamentos evoluíram muito. Então você tem desde tratamentos com medicamentos até a cirurgia, que seria a última opção. Mas nessa escada com vários degraus, você tem muitas alternativas para oferecer para o paciente. E doutor, quais seriam então os riscos de uma cirurgia na coluna? Bom, a gente passa pelos riscos de todo o procedimento cirúrgico, sendo aqueles riscos anestésicos. Procedimentos cirúrgicos, eles têm uma incidência de sangramentos, de processos infecciosos, que são comuns também a todos os procedimentos, mas assim, se a gente for levar em termos estatísticos, assim, são todos riscos que giram em torno de 1%, 3%, são riscos muito baixos.
Então, os principais riscos da cirurgia de coluna, como qualquer outra cirurgia, seria a infecção e o sangramento. No passado, se tinha muito medo de ficar numa cadeira de roda por causa da manipulação dos nervos, pela manipulação da medula. Hoje em dia, a não ser que exista algo diferente que aconteça no ato operatório, isso é muito, mas muito raro de acontecer. Então, hoje em dia, com o desenvolvimento de técnicas, com o aperfeiçoamento dos profissionais, essas surpresas que podem acontecer durante a cirurgia, elas se reduziram muito. Então, hoje em dia, a gente não traz isso como uma possibilidade de complicação assim, muito grande para o paciente. Apenas um mito, então. Né? Muito mais um mito do que uma realidade. E como que estamos com o avanço da cirurgia, né? Estamos desenvolvendo, como é que o Paraná também está acompanhando os avanços da cirurgia de coluna? Perfeito. A evolução, ela continua. A evolução, ela está chegando num ponto que cada vez serão menores os cortes cirúrgicos. Então, se pensar assim, um corte cirúrgico, muito paciente pergunta isso, quantos pontos eu vou ter? Hoje em dia a gente não fala mais em ponto, porque a maior parte das cirurgias elas são feitas com pontos internos e geralmente é 1 ponto, 2 pontos. Então, assim, você hoje tem cortes cada vez menores. Mas para mim poder fazer uso de um corte cada vez menor, eu tenho que aperfeiçoar a minha técnica, eu como profissional, e eu preciso de aparelhos que me guiem, que me ajudem a inserir um instrumental ou realizar uma descompressão, que seriam um dos motivos de cirurgia de coluna, de uma forma segura. Então, cada vez mais se usa o termo robótica ou usar os termos de métodos auxiliares durante o procedimento cirúrgico. Então, nós temos hoje também procedimentos onde eu consigo inserir um fio, um arame e ficar num computador olhando a localização disso para que eu possa inserir e fazer um corte somente para entrar um parafuso ou somente para entrar uma peça cirúrgica específica. Cirurgias como cirurgias de hérnia de disco, que são cirurgias muito comuns, que por décadas foram realizadas com cortes às vezes de 5, 6, 7 centímetros. Hoje, se você imaginar que eu posso entrar com um diâmetro de um tubo de uma caneta, por exemplo, eu posso entrar na coluna, realizar uma cirurgia de hérnia de disco, descomprimir o nervo e sair dali com um corte inferior a 1 centímetro. Então, a coisa está evoluindo e o Paraná está acompanhando isso. E o programa Valquíria Melnick, você de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mande a sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp. Anote o número, está aqui na sua telinha. Me acompanhe também nas redes sociais. Um beijo para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.